Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Léo Martins, vocês estão no canal Vendedor de Ideias e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante: como falar bem em público. É um tema até parecido com alguns de outros vídeos que nós já gravamos, mas o conteúdo vai ser bem diferente. Eu vou abordar algumas características, algumas qualidades que eu acho essencial para uma pessoa se dar bem, assumir uma boa postura ao falar em público. Vamos comigo? Pois bem, que características são essas? São 3 qualidades que eu alistei aqui e que nós vamos abordar nesse vídeo, que são essenciais para os bons comunicadores, qualquer pessoa que quer vender melhor suas ideias. Essas características são: primeiro, carisma; segundo, convicção; e terceiro, coerência. Vamos abordar cada um desses tópicos nesse vídeo e eu quero que você preste bem atenção nas dicas práticas que nós vamos dar aqui. A primeira característica que vamos abordar é o carisma. Essa palavra vem do grego e significa favor, graça ou dom. Tem a ver com a habilidade que alguns oradores têm de fazer com que o seu público se identifique com eles. É aquela habilidade onde você consegue a simpatia das pessoas e assim o seu público se torna mais fácil de ser persuadido. Algumas maneiras de conquistar o carisma do seu público é você ser alegre, ser natural, é você se empolgar com o tema e ser espontâneo, ser você mesmo. Essa história de ser você mesmo, algumas pessoas costumam até brincar: como assim? Como eu posso não ser eu mesmo? Na verdade, eu posso até dar um exemplo prático em que vocês que têm acompanhado os vídeos do nosso canal vão identificar bem, que é o exemplo dos nossos vídeos, da minha postura, da minha atitude para com as câmeras, por assim dizer. Nos nossos primeiros vídeos, vocês lembram que a gente tinha uma atitude de gravar vídeos meio que congelados, roteiros prontos, falas ensaiadas, aquelas falas curtas com cortes mais frequentes nos nossos vídeos, nas edições dos nossos vídeos. E você tem percebido que de um tempo para cá nós temos mudado a nossa atitude, a nossa maneira de gravar. E isso ocorre por quê? Porque nós percebemos que precisávamos ser mais carismáticos. Muitas pessoas, quando nós gravávamos os primeiros vídeos, disseram para mim: Léo, eu acho que você precisa se soltar mais um pouco, eu acho que você precisa ser mais natural. Esse Léo meio robótico, travado, não é o Léo que eu conheço. E por eu ter aberto um pouco mais a minha mente, eu pude assim mudar esse estilo, essa atitude que eu assumia na hora de gravar os vídeos e assim melhorar um pouco a qualidade desses vídeos, do conteúdo que a gente está passando para vocês. Eu espero que você esteja gostando desse modelo. Outra coisa essencial para você conquistar o carisma ou a simpatia do seu público é você contar histórias. Você pode até acrescentar uma boa dose de humor nessas histórias, mas não podem ser qualquer tipo de histórias, não é contar histórias aleatórias de qualquer pessoa ou de qualquer época. Você precisa contar histórias que sejam fáceis de entender, que não tenham muitos detalhes e que as pessoas se identifiquem, que aquelas situações que os personagens da sua história passam sejam comuns ao seu público, sejam identificáveis. E não só isso, a pessoa possa se colocar naquela situação e pensar em o que ela faria se estivesse naquele lugar. Esses são os tipos de histórias ou parábolas mais eficazes. As parábolas ou histórias que são fáceis de entender, que não têm muitos detalhes desnecessários e que o público se identifica com elas. Quando você faz isso, o público se identifica com o orador e com a história, e isso faz com que você conquiste a simpatia do seu público. Uma palavra de cautela: na hora de acrescentar um pouco de humor na sua explanação, tenha equilíbrio. Não conte piadas que muitas vezes vão ser sem graça para o seu público. Perceba se o assunto é adequado para que você use piadas ou um pouco de humor. A propósito, eu sou péssimo em fazer isso, assim o digam meus colegas de trabalho. A segunda qualidade essencial de um bom orador, de uma pessoa que quer falar bem em público, é a convicção. Você precisa falar como quem tem certeza do que está dizendo. É importante evitar expressões que denotam o chamado achismo. Eu acho, eu penso, nós entendemos ou interpretamos as coisas assim. Esse tipo de declarações minam a credibilidade das suas declarações diante do seu público. As pessoas passam a encarar o que você diz como apenas uma opinião e não como a certeza, como os fatos. A gente sabe que em muitas situações, como conversas pessoais, é mais importante, é mais adequado que a gente assuma uma postura respeitosa e que a gente possa sim utilizar expressões desse tipo, porque você pode sim mostrar que você tem um certo conceito, uma certa ideia, e assim também mostrar que você tem essa conclusão porque você foi convencido pelos fatores X, Y e Z, e apresentar isso para as pessoas demonstrando que é a sua opinião, demonstrando assim também, como eu já mencionei, uma atitude de alguém que tem a mente aberta. Porém, para falar bem em público, você não pode dar espaço a achismos, a talvez, provavelmente,
pode ser ou eu acho. É importante você ter certeza do que está falando e não só isso, demonstrar que você tem certeza. Quando você cita dados, estatísticas, quando você cita autoridades, você na verdade está dando credibilidade aos seus argumentos. Você não pode apresentar elementos que constroem um argumento como sendo elementos que talvez sejam verdadeiros ou que talvez sejam factuais. Eles precisam ser não só argumentos, dados e citações bem embasadas, mas também precisam ser apresentados com convicção. Uma das características que mais incomoda o público em um orador é a incoerência, é quando ele usa dois pesos e duas medidas. Por isso, você precisa ser um orador que explana as suas ideias, os seus conceitos ou tema a qual você foi designado a abordar com coerência, ou seja, você, além de assumir a sua posição, defender bem a ideia que você quer defender, você assume os resultados, as consequências práticas daquela ideia. Será que existem situações onde aquela sua ideia não se aplica? Será que existem exceções à regra que você apresentou? É importante você se antecipar às objeções que o público pode fazer. Dessa maneira você vai fazer o debate com você mesmo, por assim dizer, e vai convencer melhor o seu público, porque você vai não só mostrar que a sua ideia é a melhor, como também reconhecer aspectos dela que precisam ser melhoradas. Tome cuidado para não utilizar argumentos falaciosos, como nós já mencionamos em outro vídeo. Isso vai minar a credibilidade do seu argumento, do seu discurso para com o seu público. É claro que nem todas as pessoas conseguem identificar prontamente o que são falácias, mas muitas pessoas que são treinadas, que têm um bom conhecimento jurídico ou técnico de argumentação e de persuasão, essas pessoas sabem separar o que são bons argumentos do que é falácias. Falácias argumentativas, que não têm lógica, que não têm embasamento, que são apenas apelos, apelo à multidão, apelo emocional ou apelo à autoridade. Evite argumentos falaciosos e se antecipe a objeções contra a sua ideia. Dessa maneira, você vai ser mais convincente para o seu público. Portanto, aplique essas técnicas que nós mencionamos aqui. Dessa maneira vai ser mais fácil você falar em público. Vai ser mais fácil você conquistar o carisma, a simpatia do seu público. Vai ser mais fácil você falar com convicção, com quem tem certeza do que está dizendo. E também vai ser mais fácil você ser coerente. As pessoas vão ser atraídas pelo seu discurso, pelas suas ideias e talvez sejam convencidas pelo que você lhes apresenta, tá certo? Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu espero de novo que vocês tenham gostado. A gente vai continuar fazendo vídeos com essa temática, até porque, digamos que é o tema central do nosso canal, como falar bem em público, como melhorar nossas habilidades de oratória e persuasão. Eu sempre tenho repetido isso porque realmente é a essência do nosso canal, é o que realmente nós queremos passar para vocês. E muitas pessoas precisam de conteúdo desse tipo. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive numa época em que a tecnologia tem feito muito bem um papel de propaganda e de divulgação das coisas. Dessa maneira as pessoas têm como que perdido um pouco as suas habilidades de convencer, de vender, literalmente vender ideias, vender conceitos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui o que é que vocês gostaram nesse vídeo, tá certo? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.